Boa tarde, meu nome é Amanda, eu sou R1 do Programa de Especialização de Medicina Intensiva do CEPET. Hoje o tema a ser apresentado vai ser choque séptico. Choque séptico é o tema de hoje. Aqui eu dividi um roteiro com introdução, definições, a fisiopatologia, clínica, diagnóstico, manejo e alguns adicionais sobre o tema. Então, como introdução, a gente tem que esse termo sepse ele vem lá do grego e inicialmente ele significa putrefação. A gente tem descrito aí na literatura que Hipócrates descrevia mais ou menos a sepse como sendo um estado de febre contínua, com a superfície externa do corpo fria e internamente uma grande sensação de calor e sede. Daí a gente pode tirar então um indivíduo inflamado, uma superfície externa sendo talvez um indivíduo mal perfundido, e assim que ele descrevia então que hoje a gente tem como sendo a sepse. E aqui, no nosso termo atual, então, a gente tem sepse sendo uma disfunção orgânica que ameaça a vida a partir de uma resposta desregulada do hospedeiro a partir de uma infecção, frente a uma infecção. E o choque séptico, ele está atrelado justamente a esse termo sepse, como sendo um subgrupo de pacientes com sepse, que vai possuir anormalidades circulatórias e de metabolismo, que vão acarretar, então, aumento de mortalidade. Aqui a gente tem esses termos tirados do nosso POTS. Clinicamente, o choque séptico, então, vai ser um indivíduo com sepse, que vai ter uma necessidade de vasopressor para elevar sua pressão arterial média para dar acima de 65, tendo, então, um lactato maior do que 2 milimol, após uma reanimação volêmica adequada. E a gente tem, então, termos que já foram usados anteriormente. Por exemplo, CIR sendo um indivíduo com dois dos seguintes: uma temperatura acima de 38, menor do que 36, uma frequência cardíaca elevada, acima de 90. Sepse também já foi descrita sendo apenas uma infecção presumida ou comprovada. Sepse grave também, que era um termo já utilizado e hoje não é mais utilizado. E o choque séptico antes era apenas um estado de sepse com uma hipotensão persistente apesar do uso de fluidos. Hoje não é mais só apesar do uso de fluidos, é uma hipotensão juntamente com um lactato elevado. Sobre a fisiopatologia, então, da doença. A gente tem, então, tudo começa com o contato do indivíduo frente a um patógeno. A gente vê aqui na imagem, por exemplo, a E. coli. Então, a gente tem liberação de marcadores que vão sinalizar um perigo celular, justamente para o organismo reconhecer esse patógeno. Tudo isso é via receptores de superfície Toll-like, são os principais sinalizadores que vão indicar, então, o perigo celular do organismo frente ao seu patógeno. A partir daí, então, a gente tem liberação de várias citocinas, por exemplo, interleucinas 1B, 6, TNF e interferon. E a partir daí a gente tem a ação conjunta, tanto de sistema complemento quanto da cascata de coagulação. Junto com isso, a gente vai ter migração de leucócitos ativados a partir do seu outro estado para essa região de foco infeccioso. Juntando tudo isso, a gente tem também aumento de produção de células imaturas pela medula óssea. Resumindo, a gente tem células endoteliais ativadas, citocinas inflamatórias e endotoxinas, gerando então produção local de óxido nítrico. Esse óxido nítrico, então, ele é o principal responsável pelas alterações de permeabilidade vascular que a gente vai ter nos pacientes com o choque séptico. A partir daí, então, a gente vai ter uma má distribuição do fluxo de sangue ali naquele local, junto com os fenômenos trombóticos da microvasculatura, gerando, então, nesse indivíduo um desequilíbrio de oferta celular de oxigênio. Isso pode ser resumido, então, no estado de hipóxia tecidual, junto com esse efeito de toxinas que são liberadas, gerando uma disfunção mitocondrial, que acaba progredindo, então, para o estado de síndrome de disfunção de múltiplos órgãos. Essa síndrome é responsável aí por uma mortalidade de até 90%, na medida que mais órgãos vão sendo acometidos, gerando, então, um estado de choque séptico. Falando um pouquinho mais dos mediadores inflamatórios, então, nesse paciente. A gente tem, então, liberação de moléculas de adesão dos neutrófilos lá nas células endoteliais. Isso gera um acúmulo e extravasamento para o tecido. Junto com essa adesão, a gente tem liberação de mediadores, fazendo, então, a vasodilatação e a queda da pressão arterial, que a gente vê na sepse e no choque séptico. Tudo isso gera uma quebra de barreira e um aumento de permeabilidade capilar, gerando, então, edema intersticial. Daí também a gente vê de onde que vem uma hipovolemia nesse paciente. Alterações, então, de microcirculação, gerando um fluxo sanguíneo lento nesses capilares, junto com isso, um estado pró-coagulante. Então, a gente tem um paciente com produção de fator tecidual de coagulação
e junto com outros fatores que vão diminuir a produção dos anticoagulantes. Então, ele está no estado de procoagulação, diminuindo então os seus fatores anticoagulantes. Gera tudo isso uma hipoperfusão tecidual e o estado que a gente tem de CIVD, que é a coagulação intravascular disseminada, muito comum na sepse. Clinicamente, então, a gente aplicando esses conceitos no paciente. Cardiovascular, a gente tem um paciente com hipovolemia, então ele teve um extravasamento de líquido para o terceiro espaço, tem impressões então de enchimento e débito cardíaco diminuídos. A gente vai ver então o paciente ali no beira-leito taquicárdico, com alargamento de pressão de pulso, extremidades quentes, porque a gente tem um extravasamento para o terceiro espaço, então a gente tem o paciente num estado hiperdinâmico generalizado. Laboratorialmente, a gente vê, por exemplo, piora de parâmetros que vão indicar perfusão tecidual. Por exemplo, aumento do lactato. E em alguns casos, também a literatura já mostrou um estado de miocardiopatia da sepse. É uma condição transitória que gera um alargamento de câmaras cardíacas e redução da fração de ejeção. Só que isso aí tende a se resolver também na medida que o paciente vai sendo tratado. Do ponto de vista renal, a gente tem um dano isquêmico ao túbulo, ou por lesão direta do patógeno, ou então porque o paciente não está recebendo uma pressão adequada ali, gerando perfusão, e ele vai se manifestar com oligúria, aumento de ureia, aumento de creatinina. No pulmão, a gente tem lesão então do endotélio da vasculatura pulmonar, gera então um edema intersticial, e aí o paciente vai apresentar desequilíbrio da sua ventilação e perfusão pulmonar. Clinicamente também a gente vai ter um estado de hipoxemia refratária, diminuição da sua complacência, e aí a gente vai ter que lançar mão de ventilação mecânica para a gente conseguir oxigenar esse paciente. E a gente tem que ir num estado mais avançado aí de relação PO2-FO2, na medida que esse paciente vai ter mais infiltrado pulmonar, mais avanço da sepse, a gente gera então um paciente com síndrome do desconforto respiratório agudo. Do ponto de vista neurológico, a gente tem sempre que excluir causas secundárias, mas na maioria dos casos a gente vai ter um paciente com déficit de atenção, distúrbio cognitivo, paciente com delírio dentro da UTI, e isso por causa da encefalopatia que é associada à sepse. E da coagulação, como eu já havia falado, esse paciente então vai ter um estado de procoagulação, a chamada CIVD. Da mesma forma, ele vai diminuir fatores anticoagulantes. Então, ele pode ter desde fenômenos microtrombóticos até sangramento. Clinicamente, a gente vai ter um paciente com plaquetopenia e aumento, por exemplo, do tempo de protrombina. Essa foto ilustra, então, tanto o aumento dos fatores procoagulantes como a diminuição dos fatores anticoagulantes, gerando, então, favorecimento à trombose e sangramento no paciente. E aqui, retirado diretamente então, do nosso POTS, como a gente vai diagnosticar e fazer o manejo desse paciente, então. São divididos aí 8 passos. O primeiro, é o mais óbvio, a gente vai ter que identificar esse paciente como sendo portador de sepse ou do choque. E aí, então, a gente vai ter que ter pelo menos uma evidência clínica de infecção, então, pelo menos um critério aí do CIRS, que é a febre, leucocitose, taquicardia, e também sintomas que vão ser relacionados a algum possível foco de infecção, por exemplo, pulmonar, infecção urinária, etc. E aí, junto com isso, a gente vai ter que ter, então, essa disfunção de órgão ou sistema. Aqueles sinais e sintomas que eu falei, como oligúria, ou então elevação de 2 ou mais pontos no SOFA nas últimas 24 horas, sendo que esse paciente deve estar internado para a gente conseguir esse critério. A partir de 2 desses critérios acima, a gente vai classificar o paciente como tendo sepse. E se ele tiver uma hipotensão dependente de vasopressor, mesmo após a revolução inicial, reposição de volume, e uma hiperlactatemia acima de 2 milimol, a gente classifica ele como tendo choque séptico. Então, a partir daí, a gente determinou que esse paciente tem sepse, né? Ou então um choque séptico. A gente vai começar o nosso manejo do paciente. Tudo começa com bom acesso venoso, tanto para a gente coletar exames, como também para a gente começar a nossa reposição volêmica. Amostras de sangue aí são sugeridos exames como hemograma, bioquímica, bilirrubinas, gaso arterial e lactato. Pelo menos 2 amostras são direcionadas para a hemocultura desse paciente, mas nunca atrasando o início do antibiótico. É recomendado também que uma dessas amostras seja pela via percutânea, e se houver indicação, colher culturas de outras fontes também. E aí, sempre desde o início, a gente conseguiu o lactato sérico desse paciente, porque ele também vai ser utilizado posteriormente para a gente fazer a evolução seriada, por exemplo, de 2 em 2 horas nas primeiras 6 horas. E também, de uma forma mais simples, a gente tem o tempo de enchimento capilar,
E aí valores acima de 3 segundos são considerados anormais. Também é uma forma da gente ver a evolução clínica desse nosso paciente. Exames de imagem, então, posteriormente podem ser adquiridos, mas nunca atrasando o acesso venoso, início de volume e início de antibiótico. O volume, então, seria aproximadamente 30 ml/kg de cristalóide, que é o recomendado. Eles devem ser dados aí em 3 horas aproximadamente, já que é considerado um paciente com uma hipoperfusão, ou oculta ou expressa. Então, a regra, em geral, é dar volume para esse paciente. Claro, se ele tiver uma congestão pulmonar, a gente vai ter que considerar aí volumes menores, por exemplo. E aí as soluções seriam a salina isotônica, Ringer ou cristalóide balanceada. A meta desse volume, uma pressão arterial média de 65 acima. Se necessário, vasopressor, desde o início, se a gente não conseguir obter essa pressão, sendo a noradrenalina nossa escolha inicial. Se for necessário, então, essa droga vasoativa, considerar um acesso venoso central, mas nunca retardar o início da infusão dessas medicações. Então, começar por um curto período de tempo em veia periférica. Na medida que a gente consegue uma estabilidade ou um maior controle ali da situação, a gente consegue, então, acesso venoso central desse paciente. E aí, paciente com sepse ou choque séptico, é indicação de UTI. Tentar já nas primeiras 6 horas redirecionar esse paciente do pronto-socorro, onde quer que ele esteja, para a UTI. Os antimicrobianos, então, o ideal é começar na primeira hora, nunca retardar o início do antimicrobiano. Se for uma infecção não confirmada após algumas horas, a gente pode até suspender. Ou então, se for uma sepse apenas possível, for um diagnóstico menos provável, a gente tem uma janela aí de até 3 horas para começar esse antibiótico. Sempre lembrar de ser um largo espectro, com uma boa penetração no foco infeccioso que a gente está pensando, e esquema combinado também no caso de bactérias resistentes a múltiplas drogas. Sempre lembrar de uma dose e administração adequadas para que haja uma penetração tecidual naquele foco infeccioso. E agora os fluidos, né? Existem 4 grandes fases daqueles 30 ml/kg. O resgate, que seriam eles, uma fase de otimização, então não é um paciente que a gente vai prescrever 30 ml/kg para correr em 3 horas e largar a mão. A gente vai ter que estar sempre reavaliando esse paciente, com lactato, com tempo de preenchimento capilar e outros dados clínicos. Na medida que a gente otimizar esse paciente com fluido, a gente vai estabilizar e descalonar, então, reduzindo aí a infusão de cristalóides. Sempre, então, se basear em dados clínicos, por exemplo, uma frequência cardíaca que está elevada, uma PAM baixa ou um paciente que depende de vasopressor, a gente vai ajustando aí a dosagem do fluido que está sendo infundido. No caso de dúvida, a gente tem sempre outros métodos que a gente pode lançar mão. Por exemplo, o que a gente muito usa é a ecografia na beira-leito do paciente, né? A gente vai fazer aí análise de fluido e responsividade. Cristalóide, então, como já falado, são o que a gente preconiza hoje para usar como sendo fluido para a gente usar nesse paciente com sepse. A albumina seria uma alternativa, principalmente no paciente hepatopata, mas nunca utilizar amidos, por exemplo. Vou passar aqui. As drogas vasoativas, então. Noradrenalina, como eu falei, é a nossa primeira escolha. Sempre na fase inicial, se houver hipotensão, já utilizar a noradrenalina, não ficar retardando muito o tempo de uso. Inicialmente seria uma pressão arterial média aí de 65 acima, o nosso objetivo, mas a gente vai ter que adequar caso a caso. Por exemplo, um paciente com uma doença cardíaca isquêmica, uma isquemia cerebral, uma hipertensão não controlada, ele já tolera pressões mais elevadas, então talvez uma pressão maior do que a de 65. Se necessário, um paciente refratário, aí com uma hipotensão refratária nora, a gente pode lançar mão de vasopressina ou adrenalina também. E como eu falei, esse paciente tem que ser avaliado de tempo a tempo. Dados favoráveis, então, que vão mostrar para a gente uma melhora, seria a queda da frequência cardíaca, uma PAM que a gente está conseguindo elevar, um paciente que está devidamente sondado, normalizou o seu débito urinário, um tempo de preenchimento capilar que a gente está conseguindo ver melhora do nível de consciência, dentre outros. O lactato, como eu falei, é um exame que deve ser coletado desde o início, já que a gente tem provas aí de que uma hiperlactatemia tem relação com uma hipoperfusão, então também é um dado que a gente vai ter que dosar de tempo a tempo. E no paciente que, apesar do volume, da nora, da vaso, por exemplo, ele é refratário a essas medidas, a gente também pode lançar mão de dobutamina ou então aquela adrenalina.
E aí a gente tem outras medicações, por exemplo, paciente dependente de vasopressor, hipoperfusão, a despeito do tratamento já iniciado até aqui, a gente pode lançar mão de corticoide. E um paciente que depende muito de droga vasoativa e continua com hipoperfusão após poucas horas, a gente pode lançar mão de monitorização mais invasiva desse paciente, por exemplo, monitorização não invasiva do débito cardíaco. Esse paciente tem que ser avaliado de tempo a tempo. Essa é a mensagem principal daqui. Só voltando do antimicrobiano, esse paciente, então, em geral, vai ter o seu antibiótico mantido de 2 a 3 dias. Em geral, se for uma terapia combinada, não passar aí de 3 a 5 dias. Em geral, se for somente um antimicrobiano, vai ser um tratamento que vai durar de 7 a 10 dias. Se tiver uma resposta lenta, de 10 a 14 dias. E a gente vai considerar também antifúngico se for um paciente que a gente possa considerar um alto risco para essas infecções. A gente tem aqui 2 exames, a procalcitonina ou então o PCR, que é o que a gente mais usa, que na medida que eles diminuem seus níveis, a gente pode avaliar a retirada ou não desses antimicrobianos. E agora, por fim, só o suporte que a gente vai oferecer a esse paciente. Por exemplo, ventilação mecânica. Então, a gente vai oferecer uma ventilação protetora a ele, um volume corrente de 6, considerar também naqueles pacientes que têm uma baixa complacência, níveis mais elevados de uma pressão de platô. Se não houver contraindicação, elevar essa PaCO2. Paciente com SARA, a gente vai ter que lançar mão de uma PIP moderada a alta. Então, o principal é a gente adequar a ventilação ao paciente que a gente tem na mão. Manter essa gabiceira aí de 30 a 45 graus. São cuidados, detalhes que fazem toda a diferença no desfecho desse paciente. E, na medida do possível, a gente tentar o desmame dele o mais precocemente possível. E também o suporte renal. A gente tem as terapias de substituição renal. A gente tem que sempre pensar bem na hora de começar. Elas não vão ser indicadas sem uma clara indicação. Por exemplo, uma hipervolemia, uma hiperpotassemia refratária. E aí existem vários esquemas, como as contínuas e as intermitentes, mas no paciente com sepse foi considerado que elas são equivalentes, exceto que as contínuas vão facilitar um balanço hídrico desses pacientes. E os tratamentos adicionais, então, ao paciente com choque séptico. A glicemia, então, não fazer uma glicemia acima de 180, manter ela abaixo de 180, evitar a hipoglicemia, que também é danosa ao paciente. Os hemocomponentes, na medida que o paciente for necessitando. Então, uma HB acima de 7 é o que normalmente a gente preconiza, mas também avaliar caso a caso. Por exemplo, uma hipoxemia grave pode ser que ele precise de ser transfundido já com uma hemoglobina em torno de 9. Não receber plasma fresco para corrigir a normalidade de coagulação não é o preconizado e assim por diante. Sedação do paciente, não é para a gente afundar o nosso paciente. A gente tem que considerar uma sedação leve a moderada, mais para controle de dor, para deixar ele confortável, mas sempre pensando em a gente desmamar o paciente o mais rápido possível daquela ventilação. Evitar aí bloqueadores neuromusculares também, usar somente em último caso. Sempre fazer as profilaxias, então de TVP, de uma HDA. E terapia nutricional, idealmente uma nutrição enteral precoce, mas na medida que isso for possível, principalmente no desmame das drogas vasoativas, e evitar então um aporte calórico grande nos primeiros dias, avançar conforme o paciente for tolerando. E monitorizar então as disfunções orgânicas desse paciente, sempre colocar ele em scores como o SOFA, sempre avaliar os exames laboratoriais, lactato de horário, então nas primeiras 6 horas, talvez um lactato aí a cada 2 horas seria interessante, e fazer limitação de suporte na medida que o prognóstico desse paciente vier ao caso. Só alguns adendos, uns adicionais que até o Survive Sepsis Campaign ele traz para a gente. Seriam algumas terapias, mas que têm uso controverso, mas é importante citar. Por exemplo, imunoglobulinas intravenosas. Elas vão neutralizar algumas endotoxinas que vão interagir com fatores de complemento. Isso tudo, em resumo, vai melhorar a ação do sistema imune frente a esse patógeno. Então, melhora a fagocitose, melhora a opsonização. Mas nos estudos mesmo que foram feitos, não teve um desfecho muito importante. Então, em resumo, é um uso controverso. Precisa ainda de mais estudos sobre isso. Além do que tem seus riscos, né? Pode causar síndrome de hiperviscosidade, eventos trombólicos, insuficiência renal, já que existem estabilizadores contidos nessas substâncias, enfim.
E também biomarcadores, né, que seria uma forma da gente conseguir estratificar um paciente internado, por exemplo, como tendo maior risco para sepse. E aí, uma das formas de investigar isso, em 2016, foi investigar o transcriptoma. Esse transcriptoma, ele analisa os genes que vão ser gerados a partir dos RNA mensageiro, RNA transportador, e a partir do gene que vai ser gerado, esse gene também vai ser gerado de acordo com o paciente naquele momento. Então, seu estado de saúde, a doença que ele está apresentando, a gente analisando esses biomarcadores, a gente poderia talvez prevenir um paciente de ter sepse. Também é algo a ser considerado no futuro. Então, considerações finais, não tem como a gente utilizar, por exemplo, uma só medicação, a gente tem que avaliar o paciente caso a caso. Existem múltiplas características para a sepse e para o choque séptico, e é um desafio aí da nossa prática clínica. As bibliografias, enfim. Por que o choque séptico é um protótipo assim, da medicina intensiva como um todo? Como a gente viu no choque pulmonêmico, o protótipo do choque é o choque pulmonêmico. É o choque mais comum na história da humanidade. E a gente, os mecanismos nossos de compensação são todos eles baseados em manter volume, manter pressão a partir de perda de sangue, que era a coisa que nós fomos mais desafiados, né, ao longo da nossa evolução filogenética, os pequenos traumas. Os mamíferos têm uma resposta hemodinâmica à perda de sangue muito estereotipada, muito constante. Mas existe um outro lado, que é, por exemplo, a inflamação que você tem por trauma, né? E toda a reação hemodinâmica que você tem com secreção de várias citocinas, nesse caso não pumps, mas dumps, que estimulam a reação inflamatória, que gera vasodilatação periférica, que gera disfunção microcirculatória, e que a gente vê basicamente em doentes com traumas, vocês veem muito em doentes pós-operatórios de grandes cirurgias. Né? Doente crítico, tipicamente, é um doente inflamatório. E a sepse junta as duas coisas. Né? A sepse junta, ou uma terceira, você tem infecção, tem hipovolemia, por causa da vasodilatação, da transformação de líquido de dentro do vaso para dentro do interstício, tem inflamação junto. Passa a ser o protótipo do doente que vocês veem praticamente todos os dias. Né? Doentes com leucocitose, bastonetose, com febre, com taquicardia, taquipneia, com vasodilatação. A gente fala isso toda hora aqui, né? Doente com traumatismo crânioencefálico é inflamação, hemorragia subaracnoideia é inflamação. A gente fez uma hemorragia intraparenquimatosa, isso é inflamação. Doente com pancreatite aguda gera inflamação. Doente com infarto agudo do miocárdio grande gera inflamação. Muitos daqueles choques, no final das contas, acabam gerando inflamação e acabam terminando como se fosse um choque hiperdinâmico, certo? Um choque hipovolêmico, depois que ele ressuscita, ele vira um doente hiperdinâmico, inflamável. Doente com parada cardiorrespiratória que vocês ressuscitam, tem disfunção cardiovascular, mas tem cirrose, tem inflamação posteriormente. Então, uma coisa que vocês vão conviver o resto da vida junto com vocês. Quem que vai falar de disfunção e falência de múltiplos órgãos? Você vai falar de pump, dump, não? Então, basicamente, a fisiopatologia ela passou rapidamente ali. Né? Você tem uma resposta inata imunológica contra, basicamente, padrões moleculares relacionados a patógenos, padrões moleculares relacionados a dano celular. Né? Então, quando você faz um trauma, perna, você libera dumps, né? Padrões moleculares relacionados a
o trauma, a lesão tecidual na circulação. Faz um estímulo, processo imunológico, processo inflamatório, assim como você fazer uma bacteremia, uma viremia, a reação inflamatória é muito semelhante. Eu gosto daquela ideia de que se você pega uma colôniazinha de estáfilo e põe num pedaço de carne que você compra no açougue, o que vai acontecer naquela carne? Não, ela vai apodrecer. Não vai? Vai ficar com um mau cheiro danado, mas ela não vai inchar. Ela não vai ficar vermelha. Ela vai secar, vai ficar cinza, né? Ela vai enrugar, ela seca, apodrece, some, mal cheirosa. Aquilo não tem reação inflamatória. Mas se eu pegar uma colôniazinha de estáfilo, a mesma, e colocar na minha perna, um pedaço de músculo, no dia seguinte tem dor, calor, rubor. Então, quem viu isso pela primeira vez imaginou que isso fosse uma sepse. Isso gerou um pouco de confusão lá atrás, né? Porque a gente tornou o termo sepse muito banal. Então, é melhor a gente separar aquilo que é infecção, nada mais é que multiplicação bacteriana com um pouco de inflamação, mas sem disfunção orgânica. Infecção urinária, pneumonia, uma celulite, uma flebite. Você tem uma reação inflamatória. Não é só uma colonização, uma multiplicação celular. Você tem uma inflamação, você tem uma doença, você tem uma infecção. Correto? Agora, se isso tem uma magnitude que leva a uma disfunção orgânica, você tem sepse. No conceito anterior, infecção, desde que tivesse ciro junto, a gente já chamava de sepse, e chamava de sepse grave aqueles doentes que tinham uma disfunção orgânica causada pela infecção. O sepse 3, de uma forma inteligente, de uma forma melhor, ficou mais fácil de comunicar, sepse se tornou mesmo uma emergência médica e uma doença que mata 20% das pessoas. Se você tiver um doente que tem uma infecção e ela tem uma disfunção orgânica, seja uma alteração do nível de consciência, uma taquipneia com hipoxemia, uma oligúria, uma hipotensão arterial, esse doente, se deixar sem tratar, um atraso, vai morrer pelo menos 20% dessas pessoas. Tem que lembrar que nem todo mundo morre de pneumonia, né? Pneumonia sempre foi uma doença que muita gente tinha pneumonia, ficava uma semana, 10 dias, infecção urinária, e vivia. Provavelmente porque não desenvolviam sepse. Se você desenvolver sepse, a sua mortalidade cresce. Então, dessa vem a importância de você identificar quando é que essa inflamação, essa infecção, se tornou uma sepse. E ela se torna uma sepse quando tem uma disfunção orgânica que está relacionada por essa infecção, que não é pela bactéria. A bactéria não está lá no rim, não está no sistema nervoso central, não está no coração, não está na microcirculação. É a tua resposta inata relacionada com pump dumps, que estimulam Toll receptors, outros receptores da superfície celular, que geram de uma forma muito estereotipada, muito igual para todo mundo, muito porque nós somos treinados a ter essa resposta inflamatória, né, sistemática, né, independente se é vírus, se é um SARS-CoV-2, independente se é um estáfilo, independente se é um pseudomonas multiresistente ou uma Escherichia coli multissensível. As bactérias multiresistentes matam mais que as multissensíveis, não são porque elas causam sepse pior. Por que elas matam mais? Porque elas são mais difíceis de tratar, né? Porque tem, principalmente aquela primeira escolha, você erra mais nas bactérias multiresistentes. E a segunda razão é porque as bactérias multiresistentes
elas acometem predominantemente pacientes que são imunossuprimidos, que são fragilizados, que estão internados, que estão invadidos. Ou seja, já são pacientes que já têm uma dificuldade de capacidade de poder compensar uma atividade inflamatória aumentada. Mas o patógeno em si, ele só quer sobreviver, ele só quer se multiplicar, tadinho. Né? Tadinho dele, né? Pega no colinho e dá uma aliviada. A gente quer, na verdade, fazer com que o hospedeiro sobreviva. Aliás, até filogeneticamente, né? É melhor para um patógeno que ele não mate o hospedeiro. Né? Que ele continue vivo e se multiplicando. Né? Isso é bastante conhecido. Muito bem. Junto com essa atividade pró-inflamatória, gente, sempre, sem nenhuma exceção, você tem hiperatividade da coagulação. Faz parte da atividade inata, da resposta inata imunológica, você ter hiperatividade imunológica e atividade, expressão de fator tecidual na circulação e atividade pró-coagulante. Sempre tem. O problema é por que a gente não reconhece isso? A gente não reconhece essa atividade da coagulação aumentada porque a gente não tem um exame clínico para poder mostrar que a coagulação está mais rápida. Né? Um TAP, por exemplo, ele é de 13 segundos. Você não tem um TAP que quando ele está mais coagulado, ele não fica de 8 segundos, 7 segundos. Né? Ele só atrasa quando você tem consumo demais de fator de coagulação. E o fígado tem uma capacidade enorme de aumentar o fator de coagulação em até 6, 7 vezes rapidamente. Ou também, se você for medir fator de coagulação, você não vai perceber essa diminuição de fator de coagulação, porque o fígado rapidamente aumenta o fator 7, o fator da coagulação de modo geral, fibrinogênio, inúmeras vezes a sua capacidade. Você só vai ter diminuição mesmo do fator de coagulação se consumir bastante. Então, mas se isso está claro em animais de experimentação, que você avalia a microcirculação, você tem trombos disseminados na microcirculação quando vocês fazem 38 de temperatura por causa de uma gripe. Como vocês também não fazem disfunções orgânicas, vocês não fazem sepsis por causa de gripe, também não fazem uma distúrbio da coagulação constantemente. Mas lembre-se que uma coisa está vinculada com a outra. Essas duas coisas é que podem, de uma forma operacional, iniciar uma disfunção microcirculatória. Quando elas iniciam uma disfunção microcirculatória, que acarreta principalmente hipóxia tecidual, isso acaba gerando uma maquinaria que gera disfunções orgânicas em cascatas a partir de inflamação, coagulação, disfunção microcirculatória, hipóxia tecidual. É isso que a gente faz na hora que a gente trata. A gente quer bloquear essa cascata o mais rapidamente possível. A gente bloqueia isso de que jeito? De alguma forma tentando ressuscitar o doente hemodinamicamente, né? Ou seja, a microcirculação está sofrendo com hipóxia, mas ao mesmo tempo a gente tem que combater o processo inicial da inflamação, que é com antibiótico e drenagem dos focos de infecção. Ou se for uma fratura, essa fratura tem que ser corrigida o mais rapidamente possível. Né? Se for um trauma abdominal desses extensos, ele tem que ir para o centro cirúrgico, tem que ser desbridado, ele tem que ser drenado. Né? Então, toda essa atividade que a gente faz nesse primeiro minuto é para poder tentar, de alguma forma, conter essa cascata inflamatória e pró-coagulante na fase inicial e começar a compensar o doente hemodinamicamente. Que na sepse acaba dando aquilo. Eu preciso reconhecer o doente, primeiramente. Reconhecendo, eu colho os exames, faço 30 ml por quilo de peso e faço a primeira dose do antimicrobiano.
Deu uma estabilizada, vai para o centro cirúrgico para poder drenar o empiema, para poder drenar o abscesso dentro do abdômen, retira o catéter, se for o catéter que está infectado. Tudo isso tem relação com esse mecanismo fisiopatológico. Nessa primeira fase, o doente habitualmente ele tem SIRS. SIRS não desapareceu. SIRS deixou de fazer parte dos critérios que a gente utiliza para poder reconhecer ou para poder conceituar um doente como sendo portador de sepsis. Mas uma infecção, na hora que ela desenvolve uma reação inflamatória sistêmica composta de um misto de taquicardia, taquipneia, leucocitose, bastronitose, eventualmente hipotermia, esse doente tem SIRS. Né? Isso é o que vocês veem. Vocês, né, pega um doente dentro da UTI, um doente crítico, com infecção ou sem infecção, ele praticamente tem SIRS todos os dias. Está sempre com leucocitose, tem sempre um pouco de bastronitose, ele tem sempre um pouco de PCR aumentado, né? Está sempre um pouco taquicárdico, sempre um pouco taquipneico. Ele está sempre inflamado. A inflamação faz parte da resposta. Nossa, você tem que olhar se isso já foi combatido ou não. Como as células pró-inflamatórias elas se esgotam, né? É só pegar a Belém e deixá-la 8 dias de plantão, ela está esgotada no 9º dia. Alguns se esgotam antes, mas como ela é resiliente, só no 9º dia que ela vai se esgotar. As células inflamatórias são menos resilientes, elas já se esgotam com 12 horas, elas começam a se esgotar. E aí você começa a ter uma diminuição da resposta inflamatória. Você começa a ter muita atividade anti-inflamatória, ter apoptose de células que foram estimuladas de uma forma sustentada. O próprio organismo começa a ter mecanismos de alças, de retroalimentação negativa. Mas se continuar estimulando o sistema imunológico sem fim, não tem sentido. Né? Quando a gente faz um quadro gripal, a gente faz uma SIRS e volta, faz uma infecção, trata, volta rapidamente. Mas quando o doente entrou naquela cascata de dumps, muita procoagulação, muita atividade da coagulação, isquemia, ele fez uma atividade procoagulante enorme, uma SIRS enorme. Ele começa a ter já 12, 24 horas depois uma mistura de CARS. Uma síndrome da resposta anti-inflamatória compensada. E muitas vezes ele tem MARS, uma síndrome da atividade inflamatória mista, um componente de SIRS e um componente de CARS. Esse é o doente mais comum. Esses doentes críticos que vocês pegam no UTI, no 2º, no 3º dia, estão todos eles com MARS. Né? Eles têm atividade pró-inflamatória ainda, tem PCR alta. Se eu for medir interleucina 10, já tem interleucina 10 bastante aumentada, já tem bastante apoptose celular, tem disfunção orgânica por apoptose. E esses doentes respondem mal a novos estímulos imunológicos, novos estímulos por patógenos microbiológicos. Por isso que esses doentes desenvolvem infecções hospitalares mais frequentemente. A regra é, a partir do 2º, 3º dia, ele está começando a melhorar da sua infecção, ele pega uma PAV. Ou ele pega uma infecção relacionada com catéter. Pega uma infecção urinária, no 4º, 5º, no 6º dia. Por bactérias que estão dentro da unidade de terapia intensiva. Vocês acham que vocês não têm staff aí na mão, né? Não carregam consigo pseudomonas. A Luciana trabalhou bastante em unidade de terapia intensiva, como enfermeira, eu trabalhei bastante em UTI. Vocês fazem um plantão durante a noite, vão para casa cheio de bactérias. Mas não fazem infecção por quê? Eles são imunocompetentes. Né? Mas quem está imunossuprimido
pega a infecção com facilidade. E a partir do segundo ou terceiro dia, que você fez uma atividade pró-inflamatória aumentada, você entra em CARS, por esgotamento, por dissintonia imunológica, como regra. E você vai ter várias disfunções orgânicas. É só olhar para o sofo, quando você mede o sofo. Mas tem algumas disfunções orgânicas que não estão no sofo. Gastrointestinal, por exemplo, não está no sofo. Polineuropatia do doente crítico não está no sofo. E nem a dissonância imunológica está no sofo. Ela é uma disfunção orgânica. Você só vê isso quando o doente desenvolve uma infecção no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto dia. E isso daí começa a entrar numa roda viva. Junto com isso ainda, esse doente, tipicamente, durante aquela fase de exposição aguda, ele tem uma autofagia, né? Ele rapidamente tem uma ativação de vários hormônios contrarreguladores da insulina, hormônios catabólicos. E ele gera lipólise, ele gera proteinólise, ele gera glicólise, né? Uma das causas da hiperlactatemia é a glicólise aumentada, mas ele consome músculo, ele consome gordura. E não adianta você passar sonda, fazer nutrição, com alta quantidade de proteína, de caloria, porque isso dentro não vai aproveitar nessa fase. Essa fase é uma fase hipercatabólica. Então você precisa dar aquela compensada nas primeiras 12, 24, 48 horas, tirar o doente dessa vibe autodestrutiva que ele está, né? Colocar ele numa central novamente, e aí, claro, que vai começando a alimentar, 24, 48 horas, e ele começa a desinflamar, sai um pouquinho da cirrose e começa a entrar numa fase anabólica novamente. E essa fase anabólica é que vai recuperar muito das células que entraram em apoptose, muita da massa muscular que ele perdeu, e começar a recuperação. Tudo isso para poder mostrar que isso tem um jeito mais ou menos estereotipado, né, padronizado, de você responder à doença crítica, que não é só da sepse, é do trauma, é do pós-operatório de grande cirurgia. Quando o doente pós-operatório de cirurgia cardíaca passa pelo mesmo jeito. Ele passa 3, 4 horas, tórax aberto, em circulação extracorpórea. Quando ele volta o quê? Ele volta inflamadão. Né? Ele tem os mesmos componentes, ele só não precisa de um antibiótico. É claro que ele tem outros componentes, ele tem o sangramento, ele tem a coagulopatia também, talvez até mais exacerbada do que a inflamação, porque o sangue foi trocado várias vezes, circulação extracorpórea, saiu do frio, passou para o quente, ficou em hipotermia. Tem vários outros insultos, não são só o da grande cirurgia. Tem ainda a disfunção cardiovascular, que faz com que esse doente deve ter um componente cardíaco talvez maior do que um doente séptico, que não tem cardiopatia subjacente. Então, enfim, são as particularidades, mas do ponto de vista subjacente, um doente do trabalhador, com múltiplo trauma, um doente pós-operatório de grande cirurgia, na Santa Casa, no INC, pós-operatório de cirurgia cardíaca, um doente com sepsis, donações, eles têm componentes que são semelhantes, né, e que vocês precisam de estar contextualizando isso na hora de fazer toda essa atividade aqui do fórum. Fazer a reposição do volume, compensar o estado hemodinâmico, que é importante, mas é um lado só. Né? A gente não tem tratamento para hipercoagulação. A gente não tem tratamento para apoptose. Qual que é o tratamento da hipercoagulação e da apoptose? É o tratamento precoce. Né? Quanto mais rápido, menos efeitos esse doente vai ter. Quanto mais tardiamente você identifica essas pequenas disfunções, mais
disfunção orgânica e mais hipermetabolismo, mais catabolismo, mais coagulação intravascular esse doente vai ter e mais tempo de internamento, mais chance de ter pneumonia, PAV, infecção relacionada a catéter. Eu acho que eu precisava desse momentozinho assim de dar um contexto muito mais aberto, amplo, das doenças críticas como um todo, utilizando a sepse como... Aí, as outras coisas aqui, a gente já revisou isso aqui tantas vezes, mas quero dizer que, assim, o que está aqui da ventilação mecânica, da ventilação gentil, serve para qualquer outro doente, não é só para o doente com sepse. Cuidado com a hiperglicemia, cuidado de minimizar o uso de hemocomponentes. Hemocomponente causa mais inflamação. Então é um jogo, né, que você tem que contextualizar. Será que o que eu estou fazendo para esse doente está sendo mais benéfico ou estou causando mais inflamação? Por exemplo, fazer plasma fresco para coagulação intravascular disseminada tem sentido? Zero de sentido, né? Coagulação intravascular disseminada é o que é? É coagulação intravascular disseminada. Ele tem coágulos dentro do vaso. Então, se você fizer mais fator de coagulação, vai ter mais coágulo, vai ter mais disfunção orgânica. Ah, então eu não faço nunca? Você só vai fazer se o doente estiver morrendo por causa de um sangramento por falta de fator de coagulação. Mas ele já consumiu tanto que daí é óbvio que ele tem que receber o plasma fresco. Senão não se trata de coagulação intravascular disseminada com plaqueta, com fator de coagulação com creu precipitado, que é lenha na fogueira. Então, sigam isso daqui até como um modelo, né? Sedação, analgesia o mínimo possível, bloqueador neuromuscular. A gente já teve mais medo de bloqueador neuromuscular, década de 90 principalmente. Hoje ele já está mais aceito, mas ao mesmo tempo também os ventiladores eles melhoraram tanto. Bloqueador neuromuscular significa doente na cama. Doente na cama é doente que faz mais trombose, que faz mais PAV, né? Isso tem que sair da cama. Profilaxia de trombose venosa profunda para todo mundo, hemorragia digestiva alta só para aqueles que têm alto risco, isso vale para tudo. Terapia nutricional, suporte renal só para aqueles que estão mesmo precisando, alguma das emergências. Então, acaba sendo um protótipo, um tratamento de um doente hiperinflamado. Certo?